Então, continuando com Sadhana e, e ainda em relação ao objetivo, o, o motivo pelo qual fazemos a Sadhana. É muito simples, é pela liberação, que, que pode ser chamado como for chamado. A maioria de nós, vocês sabem, nós não sabemos do que se trata, não temos referência sobre a liberação. As únicas referências que vocês têm são coisas como o Shinisha, halos, histórias que nos contam que seres liberados e oniscientes podem fazer isso ou podem fazer aquilo. Além disso, não há, e há também ensinamentos que podemos ler, mas muitos deles, a maioria deles são abstratos. Eu acho que para a maioria de nós, a experiência de Sukhavati, da liberação, são praticamente idênticas à experiência do paraíso, das quais sobre os ateus falam, de se viver feliz para sempre, feliz, esse tipo de coisa. Nós não temos a referência de como você se sente quando é liberado. Mas mesmo assim, esse é o seu objetivo, se libertar, se liberar. Se há um desejo de ir para o Havaí, talvez, talvez porque você tenha ido a Goa recentemente, então você tem uma referência dessa referência da praia, do mar azul. Então, se você gosta dessa experiência, então há um motivo para ir para o Havaí. Mas a liberação pela qual nós devemos realmente ansiar, nós, nós não temos muita referência, pelo menos não uma experiência no nível emocional. Mas o que vocês têm é o que Chogyam Trungpa Rinpoche costumava chamar de, e eu acho que é assim que ele chamava, alguma coisa parecida com o coração de tristeza. Para alguns de vocês isso é um pouco óbvio e contínua, para outros é muito de vez em quando que isso acontece, quando as coisas não funcionam, ou quando, para alguns de vocês fizeram isso, foram aqui, foram lá, alcançaram tudo que é possível, tudo que vocês tentaram, as posições que vocês galgaram, tudo, vocês alcançaram tudo isso, mas de repente esse sentimento de isso é tudo que existe, deve haver algo mais, deve existir algo extra nessa vida. O propósito da vida, o objetivo da vida, deve haver algo além disso. Esse sentimento de estranhamento, alguns de vocês devem ter. E isso, de acordo com muitos mestres do passado, essa é uma grande bênção. De fato, já que estamos falando sobre sadhana, eu, eu preciso falar sobre deidade, Deva. De fato, a,
Acho que eu já citei esse louvor a Manjushri de Mencheti Chukilodra. Mesmo o senhor Manjushri, vocês escutam todos os tipos de coisas como ó, ele é um discípulo do Buda, ele é aquele que instiga os ensinamentos, mas também é aquele que prega peças e às vezes escutamos que ele é o professor de todos os Budas e ouvimos que ele é laranja, amarelo, preto, que tem consorte, tudo isso. E aí também ouvimos que ele não tem cor, não tem forma, nada. Também ouvimos que ele é esse exato momento que temos agora, como na mesma forma como falamos mais cedo. Mas acho que essa manhã falamos, ao menos vagamente, sobre o que é deidade, essa união de vazio e luminosidade. E o que quer que você tenha o fenômeno que pode ser ao mesmo tempo tudo, nada, simultaneamente. A água é simultaneamente água e lar, simultaneamente. Algo ruim é simultaneamente bom. O bom é simultaneamente mal. Curto é simultaneamente longo. Longo é simultaneamente curto. Em outras palavras, a não dualidade. Supostamente, esse coração genuíno de tristeza genuíno é o que dispara essa coisa. É isso que está fazendo você triste, que está lhe tornando, fazendo ficar desconfortável, que faz você sentir com que deve haver algo além de café da manhã, almoço, trabalho, deve haver. É isso que faz você desconfortável. Toda vez que você esteja chutado, provocado por essa coisa e fica um pouco ansioso, temos já inventamos milhares de aplicativos e entretenimentos para nos tornar nulos a respeito disso, porque nós não conseguimos suportar essa tristeza, essa, essa tristeza. Nós não conseguimos suportar esse sentimento. Então, nós precisamos nos anular, nos amortecer com todos os tipos de injeções, incluindo o assim chamado caminho espiritual. Nós nos divertimos com ele, nós nos amortecemos com ele, nos ocupamos com ele. E aí, claro, tudo isso vem com uma data de validade. E a partir do momento que isso não funciona mais, você se aprofunda em depressões e assim por diante. E isso, então, como eu disse, vocês não têm uma referência do que seja a liberação, mas vocês não devem perder a esperança, porque você tem, eu espero que você tivesse isso toda hora, mas de vez em quando você tem sentimento, esse sentimento estranho de não satisfação, de desconforto, essa tristeza. E isso é muito importante. Eu acho que também é o que faz com que você seja um pouco um ser humano minimamente sóbrio, faz com que você seja sóbrio, faz com que você seja bom, se é que há algo assim.
De qualquer forma, eu ainda preciso falar para vocês sobre o que é a liberação, o objetivo, a liberação. Especialmente quando falamos sobre sadhana. Ao final da sadhana, inclusive, vamos dizer que estejamos fazendo a sadhana de Aryatara, que você sempre me proteja, que você sempre possa me guiar, me abençoe com compaixão, sabedoria e assim por diante. E aí, ao final, eventualmente, ao final, eu possa. A palavra é Kopan, e é uma palavra linda no tibetano. Significa que eu possa realizar o seu estado, o seu espaço, basicamente, que eu possa me tornar você. Nós sempre dizemos isso. E isso não tem nada a ver com nem remotamente para me abençoe para que um dia eu possa viver viver feliz para sempre e tirar muitos selfies todos os dias. Nem remotamente se refere a isso. Então, o que é esse estado de Copan? Eu tenho certeza que nessa plateia, pelo menos vocês conseguem aceitar que esse estado, pelo menos vocês devem ter uma vaga ideia de que quando eu me tornar, finalmente quando eu atingir esse estado de Aryatara ou de Bhagavati, esse estado, eu eu não terei mais dores nas costas, dores no pescoço. Eu não vou mais precisar fazer agendamento. Se vocês pensarem isso de forma apropriada, é um pouco chato. Eu não vou precisar mais trabalhar, então todo dia vai ser domingo. Quão chato pode ser? Eu não preciso mais atualizar os meus aplicativos, porque todo o tempo eles vão estar instantaneamente atualizados. Então, vocês percebem, os seres humanos normais não conseguem imaginar isso. Eu vou viver para sempre. Isso é uma coisa, viver para sempre é uma coisa dolorosa. O que você vai fazer? Tenho certeza que vocês querem isso. Como um filósofo chinês disse, você deve ter muito cuidado com o que você deseja. Então, o que que é esse Kopan, esse estado da deidade do Deva? Não há, não há mais tempo, não existe mais tempo. Isso você precisa aceitar. Não importa o quão incrédulo, ateísta ou científico você seja, porque os próprios cientistas concordam conosco de que o tempo é relativo. Então, quando você finalmente se liberta da noção de tempo, alguém que forçar o limite do tempo, imagine, não há mais tempo. Quando não há mais tempo, o que que significa? Não há mais a ideia de progresso. Não há mais maturidade ou imaturidade. Porque tudo isso tem a ver com o tempo, com expirar.
Obviamente, não há aniversários quando não há tempo, quando não existe tempo. E isso é totalmente aceitável. E vocês já estão fazendo isso. E eu sei que vocês estão fazendo isso, e não somente fazendo, uma boa parte de vocês, o fato de vocês procurarem prazer, vocês, na verdade, estão buscando a ausência do tempo. Mesmo um copo de uísque, vocês só querem acabar com o tempo. Nós dizemos isso, matar tempo. Que palavra, que expressão preciosa. Mas vocês acabam. Qual o oposto de matar? Você sempre acaba por reviver e dar nascimento ao tempo. Não haver mais tempo, isso é muito possível de experienciar. Quando você está totalmente livre do tempo, só isso já vai resolver. E isso é muito possível de alcançar. E você pode alcançar, mesmo que um lampejo da ausência do tempo, o que é a morte. E, portanto, nós também não temos o peso do propósito da vida. E quando não há o peso do propósito da vida, o quê? É isso. Aryatara. Arya, Manjushri. Arya, a palavra Arya, sublime. Em tibetano, chamamos Pa, que significa transcender. Você não é mais comum. E por quanto você permanecer no tempo, você é comum. E você pode fazer isso, porque o tempo é relativo. Isso é possível de alcançar. Você já experienciou isso muitas vezes. Vamos voltar para esse assunto, se for necessário. Eu vou ver, na medida que nós avançarmos com as perguntas e respostas. Mas agora eu acho que nós nos movemos para a estrutura da sadhana. A estrutura da sadhana, antes da estrutura, talvez falamos sobre o ingrediente. O que faz, qual o componente da sadhana? Não é, na verdade, não é somente a sadhana. Toda prática budista, toda prática budista, não importa qual, grande, pequena, deve ter, deve ter dois ingredientes indispensáveis. Precisa ter o elemento da sabedoria e também o elemento do método. Isso é indispensável. Não é possível não ter um deles. Se você deixar um de fora, é defeituoso. O que faz de um caminho autêntico bom, um caminho que seja válido, é quando o caminho tem esses componentes. Muito importante. Por exemplo, se você for a Burma ou Sri Lanka, os monges, eles mendigam por comida. Eu vou lá, na verdade, e recentemente, porque vocês sabem, assim como falamos esta manhã, eu tenho um corpo, eu tenho sentimento, e sentimento para mim é muito importante. E quando eu quero ficar inspirado, eu quero, às vezes,
experienciar os, eu gosto de experienciar os dias quando o Buda estava vivo, fazia, quando ele mendigava com esses monges serenos, eu gosto de experienciar isso. Isso no Laos é muito lindo, é muito lindo. Cedo, de manhã, com o sol nascendo, 5:30, todos esses monges caminhando silenciosamente, os cidadãos oferecendo o arroz. Isso para os monges, essa é a disciplina deles, é a prática deles. Mendigar por comida. Ontem a gente estava conversando de esmolas, por suplicar por comida é uma das formas mais elevadas, mais nobres de viver. Mas, no entanto, hoje nós chegamos a numa época que mendigar não é nobre, um problema. De qualquer forma, trata-se de uma disciplina. E é um método incrível pedir esmolas, porque isso testa muitas coisas. Não, não somente fisicamente, mas também orgulho e assim por diante, para o monge. Mas também para aquele que dá, também é uma chance de acumular mérito, oferecer a sanga. Mas e todos esses são métodos. Precisam saber, mesmo que no Theravada, no Shiva a prática de gerar mérito não é, livre da sabedoria de Anatta. Se por um lado falamos da ausência de um eu, não há aquele que doa, não há tigela de mendicância, anatta, não há arroz, ausência de um eu. Não há mérito, portanto. Tudo isso, mas ao mesmo tempo o método de dar, de oferecer. E isso é importante. É um aspecto importante não somente da sadhana, mas de toda a prática budista. Se você tiver isso, mesmo um ato mundano se torna, se você quiser colocar no contexto tântrico, mesmo isso é verdade? Vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mesmo tomar banho, se você mesmo estiver pensando que você é a deidade, você não precisa oferecer esse banho a ninguém. Você mesmo está tomando o banho. Supostamente, você está gerando muito, muito mérito, mesmo que se você estivesse dando banho milhares e milhares de Budas. Por quê? Por causa da sabedoria, método de sabedoria. Então, a sabedoria e o método são ingredientes indispensáveis. Então, lembro, hoje, bem no início, hoje de manhã, eu falei sobre cultura. E o método tem muito disso. E, portanto, a interpretação da sabedoria também acaba por ser um pouco, se tornar um pouco diferente. Então, claro, se você for para áreas tibetanas, como aqui, por exemplo, muitas vezes o método, o método está sempre sequestrando a sabedoria. Nós não temos a sabedoria, muitas vezes. Isso também existe dentro das escolas, uma vez que alguns japoneses
participantes aqui. Esse templo muito bonito em Tóquio, bem grande. Quando você entra, o altar principal é uma pedra muito grande e uma pedra pequena. A pedra grande é o Buda e a pedra pequena é Ananda. É fantástico, inacreditável. Há uma mensagem inacreditável aí. Eu nem vou entrar nessa área de natureza. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Pedra, natureza, meio ambiente. Não, não é isso. O Buda, o Shakyamuni mesmo, ele disse: aqueles que me veem com uma forma particular, eles têm uma visão errônea. Então, por que não? Uma pedra? Então, porque muitas vezes os ensinamentos do Zen, às vezes eles, às vezes esse tipo de afirmação, esse tipo de representação tem uma orientação em direção à sabedoria. É muito orientada em relação à sabedoria. Então, um pouco provocando os japoneses, eles eles perdem o caos que acontece, por exemplo, em cidades como Varanasi, as flores, os incensos meio queimados, os sinos, eles ficam desprovidos de todo esse caos. Então, todas essas estátuas de deuses manchados com símbolo, que também são lindos. Mas a coisa é que em lugares como na Índia, nas áreas tibetanas, há muito, há muitas representações, um excesso de rituais, muitas estátuas. Então, você vai e conversa com qualquer um dos tibetanos que vivem aqui e vai dar uma pequena pedra, uma grande pedra para eles, e dizer, esse é o Buda, esse é Ananda, eles não vão acreditar, eles não vão engolir. E isso acontece muito. E como eu falei para vocês, o ingrediente está sempre ali. Os ingredientes, a sabedoria e o método. E muitas vezes eles se sobrepõem. Então, digo para vocês, Padmapani, um rosto, duas mãos, uma flor, muito apelativo, muito bonito, muito apelativo, um método, isso é um método. E de repente, Avalokiteshvara com quatro braços. Os quatro braços já está se inclinando, já se dirigindo na questão da sabedoria. Porque, do ponto de vista dualista, isso não é aceitável. Mas nós mostramos isso para a mente do praticante. Se você é homem, se visualize como uma mulher. Coisas assim. Você tem dois braços, nós sabemos, mas a partir de hoje você vai ter 1000 braços. Não apenas simbolicamente, mas você realmente tem 1000 braços. Ou você agora é um animal como um cavalo, ou um búfalo, especialmente se você estiver praticando uma manjushri. Às vezes um búfalo, ou às vezes uma tartaruga. Então, tudo isso ah, mudando a sua mente, confundindo a sua mente, é totalmente não normal. E isso existe o tempo todo. Todo, em todo o caminho do Dharma do Buda, o ingrediente da sabedoria e do método deve estar presente. Isso é dado. Agora, a sadhana. Mantenha em mente que sadhana definitivamente precisa ter isso. Mas a sadhana tem seu próprio ingrediente baseado nisso.
E eles também são interrelacionados, eles se sobrepõem e se interconectam. E dependendo de tipos diferentes de sadhana, há diferentes tipos de ingredientes e tipos diferentes de estrutura. E o que eu vou lhe dizer algo bem genérico, que deve ajudar. A sadhana sempre começa com refúgio. Nós tomamos refúgio. Então, que tipo de sadhana que você está lendo? Eu estou me referindo ao Tantra. Há muitos Tantras, mas, em geral, falamos sobre quatro tipos diferentes de Tantra. Isso é muito interessante, os quatro Tantras. Qual, qual o oposto de repulsivo? Que você seja o ser humano, o oposto de repulsivo. Então, o oposto disso, aceitável. Suponhamos que você seja o mais aceitável dos seres humanos, que você espera que todos os seres humanos sejam tão aceitáveis quanto você. Você, então, precisa de um tantra. Agora, se você for repulsivo e você não se importa se as outras pessoas também forem repulsivas, talvez você seja provavelmente você é um bom veículo para o Tantra no Yoga. E isso está representado de forma muito bonita, inclusive nas pinturas. Se você vai a Koyasan, no Japão, e pratica principalmente o Yoga Tantra. Então, as deidades do Koyasan têm consortes, mas os consortes sentam sempre ali, entende? A deidade está aqui, de alguma forma, e o consorte sentado ali do lado. Isso é aceitável, de forma normal. Então, eu não preciso explicar muito. Se você for a um templo tibetano, os templos tibetanos, eu não entendo como eles não foram autuados ainda pelo Departamento de Censura, que os templos tibetanos devem ser classificados como permitidos somente para maiores de 18 anos, porque está tudo ali. Mas coisas como 18 anos, de novo, são problemas de cultura. E há também a cultura moderna, a cultura antiga, o Ocidente, o Oriente, o Sul, tudo isso. É muito complicado. Mas acho que você sabe sobre o que eu estou falando. Então, a sadhana tem muitas coisas diferentes. Na tradição tibetana, praticamos quase todas, mas principalmente lá no Yoga Tantra, mas às vezes o Kriya Tantra. Uma prática é como Yunen, que muitas pessoas gostam. Yunen. Basicamente, fazer votos de silêncio, não comer, votos de silêncio. Isso soa tão sereno e espiritual.
Então, isso para uma mente normal, alguém pensa que alguém que não fale muito ou que não fale é considerado superior espiritualmente do que alguém que fale o tempo inteiro. Então, o Kriya Tantra tem esse tipo de coisa. E o Kriya Tantra também tem esse tipo de sabedoria. Uma vez que eu estou falando para para pessoas que receberam essas transmissões da gente recentemente, eu assumo que eu vou falar então sobre o Anu Yoga Tantra. No Tantra, no Yoga, nas sadhanas do Anu Yoga Tantra, são um pouco diferentes. Então, eu já falei sobre o. Sempre começam com refúgio. Na verdade, as sadhanas mais elevadas do Jnana Yoga Tantra, vamos começar com aquelas padrão. Elas começam com o refúgio. E eu devo dizer, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, tudo isso, mas, mas exclusivamente no Tantra, a- o entendimento do refúgio nós chamamos, mesmo entender a própria palavra refúgio no Tantra é um pouco diferente. O entendimento dessa palavra é um pouco diferente. Geralmente, o refúgio é render-se, aceitar. Eu tenho sede, então, sem dúvida alguma, eu me rendo a este fenômeno da água, porque eu sei que isso não, porque isso vai saciar minha sede, com certeza, sem dúvida alguma. Eu posso confiar nisso. Eu confio. Eu confio que isso vai saciar minha sede. Mas as pessoas do Tantra, elas pensam, sim, você pode tomar refúgio nesse cara chamado Shakyamuni, que era filho de Shuddhadana e Mayadevi. Relativamente, sim, mas você sabe, essa é uma figura histórica, uma boa parte disso é sua própria interpretação, seu próprio sentimento e assim por diante. Então, para o Tantra, aceitar e render-se a essa deidade, esse Buda sobre o qual falamos mais cedo, a união de vacuidade e luminosidade é tudo que você tem, a sua mente. Isso, sem medo de engano, você sabe, o fogo é quente, nunca vai se tornar frio um dia, e no dia seguinte, de novo, quente. É sempre, o fogo é quente. A essência do fogo, a essência do fogo é calor. A definição, o caráter do fogo é calor. A aparência pode ser cor de laranja, vermelho. Se você estiver longe do fogo, você não vai sentir o calor. Mas o fogo, na verdade, se você tocar nele, vai lhe queimar. Da mesma forma, a sua mente, a mente que você tem, às vezes é meio lodosa, agitada, às vezes infeliz, às vezes feliz, mau humor, bom humor, o que for. Mas a essência dessa mente é nada além da união de vazio e luminosidade. E nisso você pode confiar. Isso nunca vai mudar.
Essa é a atitude do refúgio no Tantra. Então, dependendo de qual tipo de sadhana, e também os textos, os textos compostos por mestres diferentes. Alguns mestres que talvez tenham composto a sadhana para seres específicos que ainda talvez tenham um pouco de dificuldade de digerir a comida sólida. Então, para eles, o objeto de refúgio, se sentado num trono de leões, o que significa isso? Como é que é isso, sentar num trono de leões, leões que estão soltos embaixo de você? Então, os indianos gostam dessas coisas, dessas referências. Uma boa parte disso veio da Índia e os tibetanos eles simplesmente compram isso, nem fazem perguntas. Então deve ser bom, porque veio da Índia. Eles chamam a Índia de a terra dos Árias. De fato, os tibetanos pagaram muito ouro, ofereceram muito ouro para solicitar ensinamentos e fazer perguntas. Então, Lotus, por exemplo, já pensaram sobre isso? Índia, e na Índia há flores de lótus. Então, seus pés de lótus. O que que isso significa para um francês? Como se diz isso em francês? Seus pés de lótus. Fique lótus. Se alguém disser isso para você, você vai se sentir coçando? O que que como você se sente? Isso não significa nada, seus pés de lótus. Mas os tibetanos adoram isso, no que diz respeito ao tema. Incansavelmente eles escrevem sobre isso. Quando eles me escrevem, eles sempre escrevem assim para mim, usando a palavra Ló. Eu acho que eu vou organizar com os Rinpoche e Lamas tibetanos. Eu vou organizar um curso sobre como conversar no WhatsApp. Porque alguns deles, tem um cara, esse lama, esse lama que ele está em Kalimpong. Então, por favor, a maior parte do tempo eu recebo como que 10 mensagens, 10 linhas, cada uma delas com de 59 segundos. Eu geralmente pulo pelo menos 9. A última é onde geralmente o assunto começa. Começa geralmente com você, cujo nome não pode ser pronunciado. Isso não é muito indiano? É muito indiano. Você, cujo nome não pode ser pronunciado. Você que é como o sol e a lua, a, combi a incorporificação de todos os Budas. Você e, e, ainda escrevem assim no WhatsApp, mandam mensagens no WhatsApp assim. Isso é muito cultural. Às vezes é bonito, outras outras vezes, principalmente quando você está prestes a embarcar num avião e você precisa transmitir uma mensagem importante, isso é muito, incomoda muito. Então, seus pés de lótus. O que que é o lótus? Os tibetanos não têm lótus. Talvez hoje em dia que existe ar-condicionado, talvez tenha flores de lótus lá, mas nunca houve. Vocês já notaram, nas tankas tibetanas, as flores de lótus são pintadas erradas, a maioria dos lótus não se parecem com aquilo. Mas quem se importa?
Como que chegamos aqui? Sobre o que eu estava falando? Sim, tomada de refúgio. Tomar refúgio. Tomar refúgio no Buda, significando tomar refúgio na natureza da sua mente, mas também, sim, no Buda Shakyamuni. O refúgio relativo, sim, está bem, ainda funciona. Tomar refúgio no Dharma não é necessariamente é, tomar refúgio nos ensinamentos. Também é isso, mas também na verdade dos fenômenos. Como todas as coisas compostas são impermanentes, todas as emoções são dor, e assim por diante. Mas para o Tantra há uma outra verdade. Tudo é a deidade. E, e quando dizemos que tomamos refúgio no Dharma, estamos tomando refúgio no fato de que tudo é Deva, ou Guru, ou Dakini, dependendo da sadhana. Agora, Sangha. Geralmente, a Sangha é entendida como uma comunidade. Também se refere à comunidade ordenada, os renunciantes, aqueles que renunciaram à vida mundana pela vida no caminho que os conduzirá à liberação, não somente para si mesmo, mas para todos os seres. Então, esse é o objeto de refúgio. Isso está ali, muito. Isso é fundamental. Mas a Sangha, no Vajrayana especialmente, acho que a forma mais fácil de falar sobre a Sangha para uma plateia como essa eu vou tomar emprestado, qual é o primeiro nome de Huxley? Aldous Huxley. Eu vou tomar emprestado o termo dele. Servitude. É isso a Sangha. A servitude. Isso. Eu preciso ligar para alguém, eu posso usar um telefone. Então, isso me serve, mas então eu me rendo a isso. Internet, redes sociais. Mas as coisas ficam um pouco complicadas. Sistemas de vigilância, centrais de vigilância de TV, então isso fica complicado, porque vigilância é bom para proteção, mas ao mesmo tempo você não quer ser fotografado, correto? Compras na Amazon é fácil, você pede o que quer que seja que você quiser pedir, mas aí eles sabem o que você quer, então acaba acontecendo tudo aquilo e você compra muito mais do que precisa. Então isso serve tudo. Eu diria que para as pessoas modernas entenderem essa servitude. E eu acho que se eu não estou errado, o Huxley ele disse algo como basicamente é apenas um ditador e que é realmente totalitário. O totalitário real é o sistema de servitude. E isso é muito difícil, porque você quer segurança, você quer coisas fáceis. É legal.
É legal ter uma máquina de reconhecimento para a imigração, mas ao mesmo tempo, eles sabem de tudo. Então é isso que nós temos. Então é um sistema, um serviço, eu acho. Você pode chamar de um serviço, um sistema. E a Sangha é um apoio imenso. Eu não estou apenas falando desse tipo de Sangha. Se você não sabe os números das páginas, vocês perguntam. Se você não sabe o que significa Deva, você pergunta e eles vão ajudá-lo. Então, essa ideia de Sangha, a essa ideia de Sangha. Mas, mas quando a servitude é toda de Devas, quando você se relaciona com tudo como sendo Deva, então vocês estão todos juntos tendo tipos diferentes de servitude. Então, no Tantra, a Sangha é geralmente todos os seres são Dakas e Dakinis. Todos os seres são Devas. Portanto, e isso nunca irá falhar. E você se rende a isso. Essa é difícil. De qualquer forma, vamos encerrando os refúgios. Então, geralmente é o refúgio no começo. E essa é uma fundação. Você precisa ter isso. Se você não tiver refúgio, se você não aceitar, se você não aceita que você tem a deidade inata, se você não aceitar que você é a deidade, a sadhana não vai funcionar desde o começo. Todo o propósito da sadhana. Você pode estar fazendo a sadhana, mas talvez seja melhor você ir para qualquer tradição teística que acredite num Deus externo e que vai lhe punir ou vai lhe prover com tudo que você precisa, o que for. Então, esse ingrediente do refúgio, essa é uma estrutura muito importante. Então, agora a próxima, Bodhicitta, muito importante. A Bodhicitta é um assunto imenso também. Então, o nível bem principiante de Bodhicitta é eu quero ajudar a todos, eu quero realmente salvar a todos, eu quero realmente oferecer a todos massagens. Então, nesse nível. E também está bem. Você pode se visualizar como milhões e oferecer a milhões de pessoas massagens. Isso é inicial. Toda a minha outro nível é toda a minha felicidade eu ofereço a todos e todos a dor dos outros eu tomo para mim. Esse tipo de coisa. Coisas como eu quero praticar essa sadhana para iluminar todos os seres.
Então, esse já é um nível de bodhicitta de ensino médio júnior. E um nível já elevado, vamos dizer, um nível de mestrado, quando você olha para os seres sencientes e você fica, é como se fosse um mercador de ouro que se depara com um campo cheio de minério de ouro. Sua atitude é em relação aos seres sencientes oh meu Deus, todos esses são Budas. Na verdade, o trabalho de despertar os outros 99,9999% já foi feito, porque os outros já têm essa natureza. Eles já têm. Você não precisa impro- eh, não precisa ser inserido, não precisa fazer download, já está lá. Ter essa atitude, é como se um mercador de ouro olhando para um minério feio, sujo, e ficar muito excitado, como se tivesse achado uma pepita polida, brilhante de ouro. Esse é o nível de mestrado da Bodhicitta. E esse é o nível de mestrado porque isso não vai, você não fica cansado. Não importa uma pessoa que realmente incomode você, não vai lhe cansar. Sem a minha ajuda, ele já está bem. Então você nunca vai desistir. Caso contrário, eu tentando transformar essa pedra em ouro, eu vou ficar desapontado, nunca vai se transformar em ouro, mas se isso for de fato um minério de ouro, eu posso bater, queimar. Claro que às vezes eu também vou ficar cansado, mas porque eu mesmo não sou perfeito, mas há uma crença forte e uma aceitação de que isso é ouro, por muitas razões. Então, então agora o, o nível mais elevado da Bodhicitta, saber que todos os seres sencientes são deidades de qualquer forma, despertos. Eu tô, eu estou tomando emprestado palavras de Longchenpa. Todos os seres sencientes são despertos. Quem é ignorante? Tudo que vejo são Budas. Nem mesmo um desses seres não é Buda. E esse é o nível, essa é a Bodhicitta última, é o nível mais elevado. Então, esse é a sadhana. Isso existe, é a segunda parte da sadhana. E isso é um sinal que você está fazendo de que nós devemos fazer um intervalo, é isso? Quando é? Agora? Então, só para encerrar, Refúgio Bodhicitta, alguns detalhes. Geralmente, mesmo que eu tenha dito para vocês a parte essencial, há sempre métodos como visualizar o objeto de refúgio, a árvore,
Eu tenho um sentimento de que essa coisa da árvore é muito indiana. Os indianos adoram árvore. Os, os indianos, quando vão viajar, eles tiram fotos em frente à água ou a uma árvore, sempre árvore. Então temos essa árvore da linhagem, essa árvore no centro está o principal, todos os galhos. Isso para um francês não, talvez não seja tão inspirador como se todo mundo estivesse ali trepando naquela árvore, agarrado nos galhos. Vocês já foram, vocês já foram a Marrocos quando esses bodes ficam sentados nas árvores, essas árvores completamente cheias de bodes. Então eu não sei se quando os lamas falam sobre as árvores de refúgio, os franceses não ficam imaginando essas árvores cheias de bodes. Mas de qualquer forma, isso é cultural. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre a árvore. A árvore deve estar, deve, é obrigatório ser a árvore, porque a árvore é isso, a árvore é aquilo. Eu poderia falar, mas não há necessidade. Eu acho que tem um motivo prático, eu acho, para colocar todos em cima do outro. No centro, isso, no lado, no galho do lado direito, isso, no galho do lado esquerdo, aquilo. Mas há então, esse tipo de visualização. E o que eu quero dizer é isso. Lembro, lembrem, eu falei sobre método e sabedoria. Na sadhana também, rezar, tomar refúgio no Buda, no Dharma Sangha, visualização, a árvore, isso é método. Qual é a sabedoria? Ah, todos os objetos de refúgio se dissolvem em você e você e o objeto de refúgio se tornam inseparáveis. Isso é a sabedoria. A sabedoria e o método são o ingrediente principal. Então vamos fazer um intervalo para o chá. Por quanto tempo? 30 minutos.